Na sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015, às 16 horas, soou uma chamada de emergência para o serviço de resgate. Como posso ajudar? Minha filha desapareceu. Ninguém a viu. Ninguém a viu. Não. Ligamos para toda a família. Todos os amigos dela entraram em contato conosco perguntando onde ela está, mas ninguém sabe. Como ela se chama? Rebecca Watts. Rebecca Watts, de 16 anos, que os mais próximos chamavam de Becky, foi vista pela última vez por seus familiares na manhã do dia anterior. Ela saiu de sua casa no bairro de Crown Hill, Bristol, levando consigo um tablet, telefone e notebook. Ela não levou nada mais, nem roupas extras, nem objetos pessoais. Ela não disse a ninguém para onde estava indo e não respondia a mensagens ou ligações. Tal comportamento era completamente atípico para Becky. Ela nunca havia desaparecido antes ou ficado fora até tarde. No dia anterior, ela conversou com uma amiga, que observou que Becky estava se comportando normalmente e nada em sua conduta causava preocupação. Não havia sinais de que ela planejava sair de casa. Becky nasceu em 3 de junho de 1998 na família de Darren e Tanya. Antes mesmo de seu nascimento, os pais se separaram e os primeiros anos ela passou com sua mãe, Tanya. Mais tarde, Rebecca foi temporariamente colocada sob tutela devido a problemas com supervisão, mas logo ela e seu irmão Dan começaram a viver com o pai. Conhecidos a descreviam como uma jovem forte e combativa, com senso de humor aguçado, que se abria no círculo de pessoas próximas. Na escola, ela era mais quieta e tímida, mas os professores notavam seu cuidado, bondade e grande coração. Ela tinha um círculo pequeno, mas muito próximo de amigos que ela adorava, e esse afeto era recíproco. Posteriormente, Darren iniciou um relacionamento com uma mulher chamada Angie, que tinha um filho chamado Nathan. Quando Darren e Angie se casaram em 2013, Nathan foi o padrinho, e Becky foi a dama de honra, junto com a namorada de Nathan, Shauna. Menos de 2 anos após o casamento, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Becky desapareceu. Após a ligação para o serviço de resgate, o pai de Becky publicou um apelo desesperado no Facebook. Por favor, se alguém viu minha filha ou ouviu falar dela, deixe-me saber que ela está bem. Ela desapareceu na quinta-feira, 19, às 11h15 da manhã. Ia encontrar um rapaz, mas nunca apareceu, então ele veio até nós procurando por ela. Desde então, nenhum de seus amigos a viu. A polícia começou as buscas. Estou realmente assustado. Quero que ela volte para casa. O inspetor-chefe, Richard O'Connor, observou que a polícia estava particularmente alarmada com a falta de atividade nas suas redes sociais. Normalmente, ela se comunicava regularmente com amigos, mas não havia mensagens dela. A história rapidamente chegou à mídia nacional. Rebecca Watts, de 16 anos, foi vista pela última vez em sua casa em Bristol. Este é o último ponto onde podemos determinar exatamente sua localização e, claro, estamos tentando descobrir o que aconteceu depois que ela saiu. Passaram-se 5 dias desde que Becky deixou sua casa no bairro de St. George, em Bristol, levando apenas um notebook e telefone. A polícia informa que desde então ninguém teve notícias dela. Amigos, família, as pessoas mais próximas dela com quem eu esperaria que ela mantivesse contato regular, pelo menos com algum deles. Não temos notícias dela, então estamos realmente muito preocupados com seu bem-estar. A polícia examinou áreas abertas perto da casa de Becky, mas informou que ainda não há descobertas significativas ou avanços na investigação. Após 5 dias do misterioso desaparecimento de uma estudante de 16 anos de Bristol, a família e os investigadores continuam completamente perplexos. Becky Watts, uma jovem quieta e tímida, como a descrevem seus entes queridos. Ela é uma típica adolescente moderna, gosta de selfies, música, moda, contam as pessoas que a conhecem. Em conversa comigo, o pai de Becky e sua madrasta enfatizaram que tal comportamento é completamente fora do comum para sua filha e aguardam desesperadamente qualquer notícia sobre ela. Bex, se você está vendo isso, por favor, entre em contato conosco. Eles apelaram para a câmera.
se alguém souber de algo, apenas nos diga. Ajude-a a voltar para casa sã e salva. Se ela estiver com você, deixe-a onde possamos encontrá-la. Queremos que ela volte para casa. Por favor, ela não está com problemas. Só queremos que ela retorne. É tudo o que queremos. No dia seguinte, quarta-feira, 25 de fevereiro, pediram à família que temporariamente deixasse a casa para que as autoridades pudessem conduzir uma inspeção minuciosa. Contudo, nenhum vestígio da jovem foi encontrado. As buscas foram realizadas por 6 equipes em diversos locais, incluindo uma área florestal e 3 residências. A operação contou com o apoio da Academia de Polícia e da Agência Nacional de Combate ao Crime, enquanto um helicóptero examinava a área do alto. As equipes de busca também vasculharam a reserva natural na colina Troopers e um lago próximo, mas Beck parecia ter evaporado. Nas redes sociais, a hashtag #WhereToFindBeck se espalhava e a polícia utilizava o Twitter para informar o público sobre o desaparecimento da jovem. A equipe de investigação precisava conversar com as pessoas mais próximas de Beck para reconstruir seus últimos movimentos conhecidos e coletar qualquer informação relevante. Eles tentavam criar um quadro completo da personalidade de Beck, esperando encontrar respostas para suas perguntas. Eles conversaram com a madrasta de Beck, Angie. Shona ouviu a porta bater, então ela presumiu que era Beck saindo, explicou ela. Sim, pensei que era Beck saindo de casa. Ninguém a viu sair. Apenas ouvimos a porta bater e presumimos que era Beck indo embora. À medida que a investigação prosseguia, descobriu-se que os últimos a verem Beck foram seu meio-irmão, Nathan Matthews, e sua namorada, Shauna Hoare. Inicialmente foi difícil contatá-los para uma conversa, mas os oficiais finalmente conseguiram estabelecer contato e pediram que comparecessem à delegacia. Shauna relatou o que aconteceu no dia em que Beck foi vista pela última vez. Acho que chegamos lá por volta das 11 horas. Ouvimos música no andar de cima, supondo que Beck estivesse lá. Fui à cozinha pegar um cigarro, planejando sair para fumar. Minha filha começou a fazer manha porque queria ir comigo, então a levei ao jardim para ajudar a alimentar o coelho enquanto eu fumava. Provavelmente isso levou cerca de 15 a 20 minutos. Depois voltamos. Fui à cozinha pegar algo para beber. Acho que estava lavando as mãos. Então ouvi a porta da frente bater. Acredito que só muito mais tarde Andy me perguntou se Beck tinha saído. E eu disse: sim, ouvi a porta bater. Ela deve ter saído antes. Eu acho que estava lavando as mãos quando ouvi a porta bater. A porta da frente. Novamente não olhei para o horário e não dei importância a isso, então não pensei. Opa, o que foi isso? Era apenas a porta. Beck saiu. Desculpe. Confundi a ordem acidentalmente. Permita-me voltar um pouco. Quanto à batida da porta, para ir da cozinha até a porta da frente, é preciso passar pela sala de estar. Quão longe dessa porta da frente você estava? Bem, tem a porta da frente, a sala de estar, e mais ou menos na metade do corredor fica a cozinha. Estando na pia, eu estava a uma distância considerável. Antes do som da porta batendo, o que você ouviu? Sinceramente, acho que só estava tocando música no rádio. Eu estava mais concentrada em tomar vitaminas e preparar uma bebida. Mas ouvi passos pesados na escada. Por isso pensei que Beck tinha saído de mau humor. Comentei isso com Andy porque a porta bateu, embora não tivesse certeza se não era o vento. Pensei assim porque dava para ouvir claramente tum-tum-tum descendo essa escada. Supus que ela estava tendo mais um ataque de irritação. Nathan contou a mesma coisa sobre a porta batendo. Você pensou que era a porta da frente batendo? Sim. E quem você achou que era? Beck. Acho que vamos encerrar a entrevista por aqui. Já estamos conversando há 2 horas, é bastante tempo. Minhas costas começaram a doer. Sim, entendo. Os investigadores notaram alguns pontos. Shauna parecia alegre e bastante animada, enquanto Nathan parecia indiferente. Outro detalhe incomum era o quanto suas histórias coincidiam. O inspetor-chefe Richard O'Conn observou que normalmente pessoas que testemunham os mesmos eventos dão depoimentos com imprecisões ou suas versões não se encaixam perfeitamente. Segundo ele,
O fato de seus relatos serem tão parecidos indicava que eles haviam discutido os detalhes previamente e acordado suas histórias. As buscas por Becky Watts continuam. Familiares e amigos estão vasculhando parques e florestas próximos à sua casa em Bristol, na esperança de encontrar a jovem de 16 anos viva e saudável. Muitos voluntários se juntaram às buscas. Cartazes foram espalhados e as pessoas estavam determinadas a não parar as buscas até que ela fosse encontrada. Já haviam se passado 9 dias desde que Beck foi vista pela última vez. A polícia trouxe a divisão de crimes graves para auxiliar na investigação e voltou a concentrar a atenção na casa de Beck. Eles vieram com uma equipe forense para descobrir se a casa continha alguma pista sobre seu paradeiro. Fizeram uma descoberta preocupante. No batente da porta do quarto de Beck foram encontradas manchas quase imperceptíveis. Também encontraram impressões digitais nelas. Enquanto os testes eram realizados, os policiais pediram ao seu meio-irmão, Nathan, e à namorada dele, Shauna, que comparecessem para um novo interrogatório. Nathan tem alguma preocupação em falar conosco? Não. Ele não me disse nada sobre isso. Se tivesse, eu não saberia. Como ele está lidando com a situação? Está sendo bastante difícil para ele. Ele pensa mais. Meu Deus, e se? E ele também entende como está sendo difícil para a mãe dele agora. Porque Beck era quase como uma filha para ela. Durante o fim de semana, você ou Nathan participaram das buscas por Beck? Não. Eu não sabia que haviam organizado buscas. Só percebi isso ontem, quando entrei no Facebook e vi artigos de notícias e fotos sobre a operação de busca. A declaração de Shauna sobre as dificuldades de Nathan divergia das próprias palavras dele. Eu não conversava muito com ela, mas, obviamente, eu não gostava muito dela. E me irrita como ela às vezes fala com minha mãe. Pode ser grosseira ou algo assim, embora eu não possa citar um caso específico. Apesar das suspeitas dos policiais, eles não tinham fundamentos suficientes para a detenção. No entanto, a situação logo mudou radicalmente. Os resultados da análise de uma impressão digital encontrada no batente da porta do quarto de Beck finalmente chegaram. A impressão pertencia ao seu meio-irmão, Nathan Matthews. Ainda havia algumas horas de espera antes que se soubesse a quem pertencia a substância no batente da porta. As autoridades decidiram que, se a análise confirmasse que era de Beck, realizariam imediatamente uma prisão por suspeita de envolvimento em seu desaparecimento. Os temores foram confirmados. Os vestígios na porta pertenciam a Beck. No sábado, 28 de fevereiro de 2015, Nathan Matthews e Shauna Hoare foram levados à delegacia de uma casa em Bristol. O motivo da minha visita é a sua prisão, entende? Agora vou explicar tudo em detalhes, ok? Coloque as mãos assim, por favor, disse o policial. Nathan era 10 anos mais velho que Beck e a conhecia desde os 2 anos de idade, quando sua mãe começou a namorar Darren. A relação de Darren com Nathan era bastante tensa. Nathan não queria que ninguém interferisse na vida dele e de sua mãe. O irmão de Beck, Dan, se dava bem com Nathan. Eles frequentemente jogavam videogames e passavam tempo juntos. Mas com Beck, Nathan quase não se comunicava. Ele também não morava na casa da família, mas vivia nas proximidades com sua avó, embora visitasse frequentemente sua mãe e sua nova família. Quando Nathan tinha 19 anos, ele chegou em casa com 4 jovens no banco traseiro de seu carro. Nenhuma delas parecia ter mais de 12 anos. Darren não permitiu que ele as trouxesse para dentro e exigiu que Nathan as levasse imediatamente de volta para suas casas. Na adolescência, Beck enfrentou um transtorno alimentar. Enquanto a família estava profundamente preocupada, Nathan descartava seus problemas levianamente, declarando que ela fazia isso para chamar atenção. Ela se tornava mais fraca e às vezes perdia a consciência. Mas Nathan continuava afirmando que tudo era apenas para atrair atenção. Um ano depois, Beck conseguiu superar sua condição e recuperou sua saúde. Em 2008, quando Nathan Matthews completou 21 anos, ele trouxe para casa sua nova namorada, Shauna Hoare. Ele disse à família que ela tinha 19 anos, mas isso não era verdade. Na realidade, ela tinha apenas 15. Darren percebeu que ele estava mentindo e mandou-o levar Shauna para casa.
Darren havia feito muitos esforços para tirar seus filhos da tutela dos serviços sociais e não estava disposto a arriscar a estabilidade deles de maneira alguma. No entanto, Nathan e Shauna permaneceram juntos e, com o tempo, tiveram uma filha. Inicialmente, Darren não gostava de Shauna. Ele dizia que havia algo sutilmente inquietante nela. Após a detenção, foram levados à delegacia para interrogatório adicional. Primeiro, os investigadores deram a Nathan a oportunidade de falar livremente, fortalecendo sua confiança nas respostas às perguntas. Depois mudaram de tática e começaram a interrogá-lo de forma mais direta. Você estava neste endereço no momento em que Rebecca ou Becky, como eu acho que a maioria a chama, estava lá, certo? Becky ou Bex? Sim, tudo bem. Você a conhece como Becky ou Bex? Normalmente a chamamos de Bex. O que mais nos interessa é encontrar Becky, entende? É isso que a polícia quer fazer. Sim. Eles também conversaram com Shauna sobre sua versão dos acontecimentos. Tudo parecia normal. Nada parecia estranho. Acho que sabe. Tudo parecia igual a qualquer outro dia. Você tem alguma preocupação ou suspeita de que Nathan ou qualquer outro membro da sua família ou parentes distantes possam estar envolvidos no desaparecimento dela? Não. Há algo importante que poderia ter influenciado o desaparecimento de Rebecca? Não. Você está absolutamente certa? Sim. Vejo pelo seu rosto que você quer nos contar algo. Eu só estava verificando se não havia coisas estranhas, significativas nas quais eu não tinha pensado. Não sei. Os peritos forenses foram enviados à casa de Shauna e Nathan. A residência estava em desordem. Cada quarto estava cheio de pertences, entulho e lixo. Quando a busca avançou por toda a casa, uma parte do andar superior imediatamente chamou a atenção. No banheiro, o lado esquerdo do ambiente parecia tão desleixado quanto o resto da casa. Mas a banheira, ela estava impecavelmente limpa, brilhante e cuidadosamente lavada, o que não correspondia absolutamente ao restante do interior. A polícia recebeu tempo adicional para interrogar 2 pessoas em conexão com o desaparecimento de Becky Watts, de 16 anos. Durante os interrogatórios contínuos, os oficiais decidiram não informar nenhum deles sobre os últimos acontecimentos da investigação ou sobre as evidências encontradas. Nos 2 dias seguintes, os peritos forenses continuaram a revistar a casa onde Nathan e Shauna viviam. Era uma tarefa incrivelmente difícil, considerando o estado da residência. E, finalmente, 2 pequenos papéis lhes deram a pista tão esperada. 2 recibos da loja de artigos para casa B&Q mostraram que na sexta-feira, no mesmo dia em que Becky foi declarada desaparecida, foram adquiridos uma serra circular elétrica, óculos de proteção, luvas e máscara. A vigilância por vídeo da loja confirmou que foi Nathan quem comprou esses itens. Nathan Matthews e Shauna Hoare foram detidos novamente, desta vez por suspeita de envolvimento no incidente com Becky Watts. Depois disso, a polícia foi forçada a informar as tristes notícias à família dela. Agora se tratava de um caso de pessoa desaparecida em circunstâncias suspeitas, e eles suspeitavam que Nathan e Shauna estavam relacionados a isso. O pai de Becky, Darren, disse que foi nesse momento que seu mundo começou a desmoronar. Logo, flores começaram a aparecer perto da casa em memória de Becky, quando as notícias começaram a se espalhar. Não muito longe da casa da família ficava-se a igreja de Santo Ambrósio. Lá foi exibido um livro de memórias, e a igreja permaneceu aberta até a noite para que as pessoas pudessem acender velas para ela. Agravando a tragédia, eventos desagradáveis ocorreram no 20º aniversário de seu irmão Dan. Os investigadores não revelaram que haviam encontrado os recibos. Eles continuaram aumentando a pressão, dizendo que a casa onde os suspeitos viviam foi cuidadosamente investigada, forçando os acusados a adivinharem o que exatamente foi descoberto. Às 22h26, Nathan, através de seu advogado, prestou depoimento à polícia. Ele se recusou a ouvi-los e tampou os ouvidos com os dedos para não escutar enquanto liam sua declaração. Nele dizia o seguinte: Eu,
Nathan Charles Matthews, reconheço que sou responsável pelo ocorrido com Rebecca Watts. No dia 19 de fevereiro de 2015, cheguei a Crown Hill, St. George, Bristol, com minha namorada Shauna Hoare. No meu carro havia uma bolsa grande, um dispositivo elétrico de choque, algemas, fita e uma máscara. Tive a ideia de assustar Rebecca, simulando seu sequestro. Eu queria assustá-la e dar-lhe uma lição. Eu achava que ela era egoísta, e seu comportamento em relação à minha mãe representava um risco para a saúde dela. Alguns minutos após a chegada, Shauna disse que queria fumar e saiu para o jardim. Abri o porta-malas do meu carro, peguei a bolsa com os itens, subi ao patamar da escada e bati na porta de Rebecca. Ela respondeu algo como "o quê?" ou "olá". E eu disse: "Posso falar com você um minuto?" Não consigo dizer exatamente em que ordem os eventos aconteceram, mas usei os objetos para imobilizar Rebecca. Durante uma breve luta, minha máscara escorregou e Rebecca conseguiu ver meu rosto. Isso me fez entrar em pânico, e eu impedi que ela respirasse quando estava parcialmente dentro da bolsa. Os detalhes chocantes não terminaram aí. Após o incidente com Beck, ele usou uma serra adquirida na loja B&Q para comprometer a integridade de seu invólucro físico. Isso aconteceu no banheiro, que depois foi minuciosamente limpo, o que confirmou as suspeitas dos policiais de que havia algo errado com o banheiro. Como resultado de novas informações recebidas tarde ontem à noite, visitamos uma casa em Barton Court, na área de Barton Hill, em Bristol. As informações indicavam que os restos de Beck tinham sido separados, e as buscas no novo endereço levaram à descoberta de partes. Embora os procedimentos oficiais de identificação ainda não estejam concluídos, notificamos a família de Beck sobre esta descoberta. Como resultado deste último desenvolvimento, mais 3 homens e 2 mulheres foram detidos por suspeita de cumplicidade. Eles permanecem sob custódia policial no momento, assim como o homem e a mulher detidos por suspeita do ocorrido com Beck. Estas são notícias devastadoras para a família e amigos de Beck, e nossos pensamentos estão com eles. Continuaremos a oferecer-lhes todo o apoio possível durante esta terrível provação. Após 12 dias de buscas por Beck Watts, uma ambulância particular deixa o local da sinistra descoberta. A descoberta em um jardim e uma casa geminada em uma pequena área em Bristol foi feita por detetives na noite passada. Este foi o desfecho para o qual a família da adolescente estava se preparando e que mais temia. Os moradores da casa onde os restos foram encontrados foram presos por cumplicidade. Eles insistiram que não faziam ideia do que estava dentro das bolsas. Mais tarde, eles se declarariam culpados desta acusação, mas 2 pessoas seriam absolvidas da mesma acusação. O galpão foi revistado pelo detetive-sargento John Dowding, que encontrou várias malas e bolsas. Os fragmentos estavam embrulhados em sacos plásticos e filme plástico para alimentos, e areia para gatos foi usada para absorver líquidos. Cristais de sal também foram adicionados para ocultar o odor. O relatório do médico legista mostrou que Beck lutou por sua vida com todas as forças. Ela sofreu mais de 40 ferimentos e, muito provavelmente, parou de respirar devido a uma mão cobrindo seu nariz e boca. Depois que ela parou de dar sinais de vida, recebeu 15 ferimentos perfurantes. Beck teve que ser identificada através de DNA. As buscas por Beck Watts tornaram-se uma das maiores investigações conduzidas pela polícia de Avon e Somerset, e para os oficiais que trabalharam incansavelmente para encontrar Beck e trazê-la para casa, foi um desfecho devastador. Apesar de Nathan Matthews ter fornecido seu depoimento à polícia, eles queriam aprofundar a investigação e descobrir se aquela era toda a verdade. Eles também queriam saber se sua namorada Shauna Hoare desempenhava um papel mais significativo do que se imaginava. Quando interrogaram Shauna, ela insistiu que só soube que Nathan era responsável na véspera quando ele fez sua declaração preparada. "O que você sabe sobre como ele tratou Beck?" "Eu soube disso ontem de manhã." "A informação só chegou ao seu conhecimento ontem de manhã?" "Até então eu não suspeitava do envolvimento dele em qualquer incidente." "E como podemos saber que você não esteve envolvida no incidente com Beck?" "Porque não há nenhuma evidência. Eu não toquei em nada e nem sequer me aproximei dela antes ou depois do incidente."
Os detalhes chocantes do ocorrido finalmente vieram à tona. Becky retorna para casa após dormir na casa de uma amiga. Às 10h50 da manhã, Shauna e Nathan chegam à casa de Becky. Após uma parada no Tesco para comprar pilhas, eles sabem que ela estará sozinha em casa, já que Andy tem uma consulta marcada no hospital. Normalmente, Nathan estaciona na rua, mas desta vez ele entra de ré na entrada da casa, com o porta-malas voltado para a porta da frente. Às 11h03 da manhã, Becky envia sua última mensagem. É destinada ao seu namorado, dizendo que está ouvindo música. Depois disso, ela para de responder às mensagens dele. Em seguida, acontece o ataque contra Becky. Ela é privada de respirar após o que é colocada no porta-malas do carro. Ao 12h45, Andy retorna para casa. Nathan e Shauna agem como se nada tivesse acontecido. Às 17h, o namorado de Becky vem à casa, preocupado com a falta de respostas às suas mensagens. Shauna abre a porta e finge verificar o quarto de Becky enquanto o namorado conversa com Darren e Andy. Andy concorda que é estranho ela não estar respondendo. Às 19h, depois de passar o dia inteiro com a família, com Becky ainda no porta-malas do carro do lado de fora, Shauna e Nathan vão para casa. Ao chegarem em casa, eles a levam para dentro e algo terrível acontece no banheiro. Em seguida, pedem pizza e comida chinesa. Nathan Matthews simula uma ligação telefônica de um amigo, fingindo que precisa de ajuda. Ele sai e entra na fila. Sexta-feira, 20 de fevereiro. Às 12h20 da tarde, Nathan Matthews vai a uma loja e compra 2 garrafas de produto para desentupir canos. Depois, vai a outro estabelecimento e compra luvas, máscaras, óculos de proteção e uma serra. Às 15h10, Shauna lhe envia uma mensagem. Que horas você termina o trabalho, LOL? 50 minutos depois, às 16h, é feita uma ligação para o número de emergência 999, relatando o desaparecimento de Becky. Shauna também compartilha a publicação de Darren no Facebook, implorando que sua filha volte para casa. Às 18h35, a polícia vai à casa de Becky e conversa com Darren, Andy, Nathan e Shauna. Nathan e Shauna afirmam que ouviram ela sair de casa na manhã anterior. Por volta das 21h, o casal retorna para casa e eles assistem a um vídeo no YouTube intitulado Quer esconder alguém? Em 21 de fevereiro, o casal visita a loja Asda e compra sacos de lixo, luvas, sacos de lixo adicionais, filme plástico para alimentos e alvejante. No dia seguinte, eles vão à loja de 99 centavos, Anna Wilkos, e compram uma esponja, mais sacos de lixo e fita adesiva, antes de irem ao Sainsbury's comprar mais filme plástico para alimentos. Em 23 de fevereiro, a polícia vai até a casa deles com o objetivo de conversar com eles, mas são recebidos pelo silêncio e ninguém abre a porta. Às 4h38 da tarde, do telefone pertencente ao casal, é realizada uma busca no Google por encontrar Becky Watts, e apenas 2 minutos depois, Shauna liga para sua mãe distante, com quem não falava há 4 anos, para combinar uma visita a ela naquela noite. Em 24 de fevereiro, às 2h19 da madrugada, câmeras de vigilância capturaram uma van branca, indo de Cotton Mill Lane até o local onde posteriormente foram encontrados sinais da presença de Becky. Presume-se que os pertences pessoais estavam na parte traseira da van. O que foi a pergunta? Novamente sobre a ideia que veio à sua mente. E você disse que poderia ter sido algo na televisão ou um sonho que teve? Bem, eu também inventei um teste para assustá-la, para tentar fazê-la valorizar mais a vida, para que ela valorizasse mais as outras pessoas. Ela teria entendido que, você sabe, nada aconteceu com ela ou algo assim, porque, obviamente, eu deixo coisas baratas no chão para minha mãe tropeçar nelas. E claro, eu falava com ela dizendo, comentários desagradáveis e tratando-a como sujeira no chão. Entende? Queria assustá-la. E obviamente isso a afetou, porque ele é liberado. Obviamente, quando ela voltasse, acho que estaria assustada e valorizaria mais as coisas. Conte-me o que você pensou em fazer? Claro, você a colocou em uma mala, cobriu a boca dela com fita para que não fizesse barulho.
Mas o problema é que eu a coloquei no carro para inventar algo para dizer a Shauna. Comecei a sair para ajudar alguém a fazer algo. Eu estava pensando em uma área arborizada para onde levá-la. Obviamente, para tirá-la de volta, ainda com a máscara. Obviamente, para assustá-la. Sabe, dizer algo como: você precisa começar a tratar melhor as pessoas, não ser egoísta. E depois, como que ameaçar. Sabe, isso pode acontecer novamente ou piorar. Ainda não tinha pensado exatamente como sair depois disso. Mas se ela tentasse me seguir, não o faria por medo. Quem iria querer seguir uma pessoa que acabou de fazer tal coisa? Bem, eu obviamente jogaria tudo fora primeiro e depois voltaria, e obviamente me comportaria normalmente. Voltaria para a mãe como de costume. A gravidade do que ele fez parecia começar a chegar até ele enquanto dava esse depoimento. Shauna ainda estava sendo interrogada. Eu não sei o que mais aconteceu com ela. Vamos falar sobre alguns sinais nos quais você deve ou não deve acreditar. Posso apenas, obviamente, dizer a vocês que eu sinceramente não tinha ideia. E sim, nem sempre gostei de Beck. Mas ela era uma moça bastante agradável. Ela era tão jovem. E o fato de que temos uma Jessica... Estou agora carregando os filhos dele. Não entendo por que ele poderia fazer isso conosco. Após 96 horas de interrogatórios, Nathan Matthews foi acusado do incidente com sua meia-irmã. Eles ainda não tinham evidências suficientes para acusar Shauna de cumplicidade. Então, em vez disso, ela foi acusada de obstrução da justiça, e a polícia continuou reunindo provas contra ela. Durante as 8 semanas seguintes, eles continuaram examinando cada aspecto da vida deles, incluindo registros telefônicos, bem como seus computadores. Foi em um dos telefones celulares de Shauna que foi encontrada a chave para solucionar o caso. Uma série de mensagens havia sido apagada, mas os oficiais conseguiram recuperá-las. A história de Nathan Matthews e Shauna toma um rumo sombrio quando se descobre que eles discutiam planos sobre sequestrar uma jovem e mantê-la no sótão. No histórico de internet deles foram encontradas buscas relacionadas a materiais de natureza questionável, envolvendo pessoas aproximadamente da idade de Beck. A primeira mensagem é datada de 9 de dezembro de 2014, enviada às 12h48, endereçada a Shauna. Me traga de volta garotas bonitas da escola. Quando os investigadores perguntaram sobre esta mensagem, não houve resposta. A próxima mensagem de 9 de dezembro de 2014, 18h14 de Shauna. Acabei de estar na Cost Cutters e vi uma garota muito pequena e bonita. Quase a levei para casa. LOL. Com vários X e zeros. Quando questionada se esta estudante tinha aproximadamente a idade de Beck, também não houve comentários. Mas as evidências falavam por si. No pacote contendo os pertences pessoais de Beck, foi encontrado o DNA de Shauna, assim como em uma das máscaras. Em 22 de junho, Shauna Roar foi acusada de envolvimento no desaparecimento de Beck Watts. A despedida de Beck aconteceu na igreja de Santo Ambrósio em 17 de abril. O serviço religioso foi aberto ao público, mas a cerimônia subsequente ocorreu em círculo restrito. Pessoas enlutadas se alinharam ao longo das ruas quando seu caixão foi transportado em uma carruagem puxada por cavalos. Uma pomba branca foi solta quando o caixão era retirado. Em 6 de outubro de 2015, no Tribunal de Bristol, iniciou-se o processo contra Nathan Matthews e Shauna Roar. A família de Beck ficou chocada ao ouvir pela primeira vez que 2 anos antes do incidente, Beck contou a uma de suas amigas que Nathan havia descrito a ela em detalhes como planejava prejudicá-la. Ela não informou sua família sobre isso. Nathan também serviu no Exército Territorial após o serviço de cadetes. Aqueles que o conheceram durante o serviço também prestaram depoimento durante o julgamento. Membros do Exército Territorial descreveram uma pessoa com poucos conhecidos e ainda menos amigos. Ele tinha uma confiança atrevida, disse seu ex-instrutor de cadetes, mas na época em que ingressou no Exército Territorial, seu caráter começou a se manifestar. Uma testemunha disse que ele às vezes perdia o controle, às vezes jogava coisas por frustração. O tribunal ficou chocado quando surgiram detalhes de que Nathan e Shauna compartilhavam um interesse inapropriado por adolescentes. O promotor William Mosley declarou: além da evidente antipatia por Rebecca Watts,
Há fortes razões para acreditar que o esquema também tinha outro motivo, relacionado com um interesse insalubre comum por adolescentes atraentes. Shauna declarou ao tribunal que era completamente inocente e que, na verdade, temia seu namorado. A acusação rebateu, afirmando que eles agiam como uma equipe. A mãe de Shauna, com quem ela estava em desacordo, também testemunhou no processo sobre como Shauna de repente quis falar com ela após o desaparecimento de Beck. Ela disse: "Eu brincava e dizia: 'Sei por que você está o tempo todo na minha casa. Você está fugindo da polícia porque sequestrou Beck.' Chegou a hora do júri deliberar, e logo foi emitido um veredicto unânime. Boa tarde e bem-vindos às notícias da BBC. O meio-irmão da estudante Becky Watts foi considerado culpado de causar-lhe dano irreparável. Nathan Matthews, de 28 anos, atacou Becky, de 16 anos, tentando sequestrá-la de casa em Bristol em fevereiro. Mais tarde, os pertences pessoais da jovem foram encontrados em um galpão de jardim. Sua namorada, Shauna Hoare, foi absolvida da acusação de crime grave, mas considerada culpada por causar danos por negligência. Após apenas 3 horas de deliberação, o júri proferiu o veredito. Shauna Hall foi considerada culpada pelo sequestro e por causar consequências graves não intencionais a Becky Watts. Nathan Matthews foi considerado culpado pelo sequestro e pela privação intencional da vida de Becky Watts. O júri não acreditou na versão deles sobre os acontecimentos. Eles precisaram de apenas 3 horas para chegar à conclusão de que o casal conspirou com o objetivo de sequestrar Becky Watts, de 16 anos, e que eles causaram sua partida durante um incidente com conotações sexuais. Após semanas de depoimentos difíceis sobre o que aconteceu com a estudante, sua família compartilhou sua reação ao veredicto de hoje. Agora que as formalidades foram concluídas, podemos iniciar o processo normal de luto e reconstrução de nossas vidas. Vidas que nunca mais serão as mesmas. Ouvindo o discurso do pai de Beck, Darren e sua esposa Andy, todos entendiam que agora eles sabiam que sua filha havia sofrido nas mãos de seu meio-irmão. Shauna Hall recebeu 17 anos de prisão. Nathan Matthews foi sentenciado à prisão perpétua com um período mínimo de 33 anos. Quando o levaram para começar a cumprir sua pena, ele não conseguiu olhar nos olhos de sua família e, em vez disso, olhava para o chão. Hoje se encerraram 6 semanas de depoimentos por vezes torturantes. Para minha equipe, foram 7 ou 8 meses de investigação. Isso levou um tempo terrivelmente longo. Foi extremamente complexo e acho que, em relação às evidências, foi muito perturbador às vezes, comentou o investigador. Foi perturbador também para o juiz, cujos olhos se encheram de lágrimas quando expressava suas condolências à família de Beck. O juiz também é humano, e como já dissemos, ouvir alguns testemunhos foi extremamente difícil. Em sua declaração, a mãe de Beck, Tanya Watts, disse: "Minha filha linda, gentil, divertida, amorosa, leal, guerreira e criativa se foi para sempre. Cada dia tem sido como um pesadelo acordado. Parece o pior de todos os filmes de terror, mas é real. É minha criança. Ela tinha apenas 16 anos. Como posso lidar com isso?" Enquanto a família tenta reconstruir sua vida, Nathan Matthews completará 60 anos antes que seu caso seja revisado para possível libertação. Mas a realidade é que, como disse o juiz, isso pode nunca acontecer. Em junho de 2016, tanto Nathan Matthews quanto Shauna Hall perderam recursos contra suas sentenças. Após este incidente, o Conselho de Proteção Infantil de Bristol encomendou uma investigação séria do caso. A investigação concluiu que o triste incidente com Beck foi impossível de prever ou evitar. O relatório afirmava que não foi dada atenção suficiente ao círculo familiar mais amplo de Beck, incluindo seu meio-irmão e sua namorada. Observou-se que o comportamento às vezes complicado de Beck e sua ansiedade foram resultado da pressão exercida por Matthews. Darren, mais tarde, escreveu um livro sobre sua filha intitulado Becky, a história emocionante de Becky Watts. Em uma de suas entrevistas, ele confessou: "Se fosse preciso apertar uma alavanca, eu mesmo o faria.
para que ninguém mais carregasse esse fardo na alma. A carga emocional do que aconteceu com sua filha fez com que ele perdesse quase 25 quilos. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer e mal conseguia beber água. Apesar de tudo pelo que tiveram que passar e dos eventos surpreendentes que destruíram sua família, o casamento de Darren e Angie permaneceu firme e eles continuaram leais um ao outro. Meu amor por ela é enorme, realmente enorme, nunca vacilou. E eu perdi alguns membros da família porque não virei as costas para ela. Nunca virarei as costas, nunca. Se isso não destruiu nosso relacionamento, nada poderá destruir. A forma como a comunidade se uniu para ajudar e apoiar a família foi nada menos que uma incrível demonstração de solidariedade. Muitos estenderam a mão e fizeram tudo possível para apoiá-los. Foi organizado um lançamento de balões em memória de Becky, para mostrar à sua família que ela nunca seria esquecida. Isso foi seguido por uma marcha que literalmente parou o centro de Bristol. Nos jogos de futebol foram realizados minutos de silêncio para sua família. A atenção pública foi difícil, mas os fez sentir-se menos sozinhos. Apenas algumas semanas atrás, uma jovem macieira foi plantada para Becky em um parque local, um símbolo de crescimento e esperança. Desde o início foi visível a união desta comunidade, a sincera preocupação e o desejo de apoiar a família de todas as formas possíveis. A história de Becky Watts é ao mesmo tempo chocante e comovente. Ela talvez seja melhor descrita pelas palavras de sua família. Ela era como um tornado, um furacão e um raio de sol ao mesmo tempo. Ela entrava em sua vida e fazia você se sentir vivo. Somos muito gratos a todos os nossos espectadores e pessoas que nos apoiam. Ficaríamos felizes se você considerasse a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Isso nos apoia como canal, e não poderíamos ser mais gratos a todos que o fazem. Obrigado por assistir, cuide-se dos seus entes queridos.